Olá pessoal, estamos aqui para dar seguimento à nossa live de todo domingo, às 16 horas aqui no Facebook. E eu quero dar continuidade àquele assunto que nós começamos algumas semanas atrás a respeito do tema: aonde você vai passar a sua eternidade. Vimos nas duas primeiras semanas a respeito da primeira grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos. Ele disse, após passar 40 dias com os discípulos, comendo, bebendo, dando instruções, Jesus deu duas grandes comissões para os discípulos desenvolver. A primeira foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O assunto das nossas duas últimas ministrações versou sobre este tema. E hoje eu quero falar sobre a segunda grande comissão que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, que está em Mateus 28, 18 a 20, que diz o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fecha teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, Pai amado, nós queremos pedir que o Senhor libere, Pai, a unção do Teu Espírito Santo para cada internauta que está nos assistindo nesse momento. Ó Senhor, que eles possam ter a percepção, a clareza, o entendimento, a revelação desta palavra, porque ela é por demais importante para o decorrer das nossas vidas, para aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Também, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe a mim, trazendo sabedoria, unção, graça, para que eu possa ser fiel na transmissão, Senhor, da Tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro e te agradeço. Amém. Amados, nós ministramos algumas semanas atrás que a maneira que eu e você precisamos fazer para sermos salvos é, em primeiro lugar, confessar a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, confessar com a nossa boca que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Esse tema foi desenvolvido nas últimas reuniões, nas últimas ministrações que tivemos. Hoje nós queremos falar sobre a segunda parte desse versículo, que é: se crê de todo o teu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Temos dito que o crer com o coração é um processo, é algo que vai se desenvolver no decorrer da nossa vida. E, para tanto, o que é preciso, acima de tudo, amados, é você entender esse versículo. Jesus, depois que ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra, ele passou essa autoridade para nós, a igreja, para que eu e você tenhamos autoridade, unção, para cumprirmos o propósito de fazer discípulo de todas as nações. Primeira coisa que você precisa para ser discípulo de Jesus é ser batizado nas águas, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda parte, amados, diz que nós temos que aprender, ensinar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Então, esse processo de ensinar a Bíblia Sagrada de maneira inteligente, de maneira apropriada para os nossos alunos e discípulos, é como nós vamos formatar a personalidade dele, o caráter dele, o conhecimento cristão. Agora, deixa eu dizer algo para você que está nos assistindo nessa tarde, que eu e você, mesmo como nós sendo pais, nós ensinamos aos nossos filhos muito mais pelo exemplo de vida do que propriamente por ensino da palavra. No discipulado bíblico não é diferente. Por quê? Porque você e eu, como discipuladores, temos que ser homens e mulheres íntegros, corretos, conhecedores da palavra,
que ama demais a Jesus, que obedece ao Senhor, enfim, o seu discípulo que é novo na fé, que está começando agora o conhecimento a respeito de Deus, ele precisa olhar para você e desejar ser um contigo. Então não adianta nada você dizer para o seu discípulo, olha, vocês precisam ir ao culto da igreja, mas você próprio não vai. Então essa informação não tem credibilidade diante do discípulo. Olha, você não pode fumar, porque fumar faz mal à saúde, mas você anda com cigarrão no queixo. Essa informação não tem credibilidade. E assim, para muitas outras coisas que você pode simplesmente querer ensinar, mas que você ainda não está vivendo. Amado, essa palavra não tem credibilidade. Quando Jesus terminou de proferir o Sermão do Monte, as pessoas ficaram maravilhadas com seu ensino e chegaram a comentar, olha, ele ensina como quem tem autoridade. Então, Jesus foi uma pessoa que sempre viveu intensamente as coisas que ele pregou, que ele nos ensinou. E eu e você, amado, como discípulo de Jesus, não podemos ter nada menos do que isso. Você, acima de tudo, meu querido e minha querida, precisa ser um exemplo de santidade, de integridade, de obediência, de amor, de fé, de esperança, de conhecimento da palavra de Deus. É diante desses argumentos de vida cristã autêntica que eu e você vamos conquistar discípulos para Jesus. De outra sorte, você não vai conseguir o objetivo. Eu vejo por aí, amados, em muitas igrejas, muitos líderes fazendo discípulos para eles próprios. Querido, não tem cabimento isso, porque os discípulos não são nossos, o discípulo é do Senhor. E é para ele que nós trabalhamos. Nós temos que ensinar os nossos discípulos a praticarem a palavra que nós ensinamos. Mas se o discipulador, que está ali para ser modelo, para ser exemplo, não pratica esses princípios, de nada adianta passar a palavra, simplesmente porque o teu discípulo não vai aprender, não vai praticar e não será um bom discípulo para Jesus. Então, o fazer discípulo, meu querido e minha querida, foi a segunda grande comissão que Jesus distribuiu para os seus 12 antes de voltar ao céu para estar com seu Pai. Agora, veja bem, o discipulado ele é restrito, ele é seletivo e ele é exclusivo. Vamos ver um exemplo dessa palavra em Mateus 16, 24 a 26, que diz o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém vier após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, que dará o homem em troca da sua alma? Meu querido, o discipulado é algo muito sério, que envolve renúncia, que envolve mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. Então o Senhor é muito claro, Ele não está interessado simplesmente de angariar discípulos para Ele. Não, Ele lhe convida e convida a mim para segui-lo sob certas condições. E a primeira que Ele dá é a seguinte: se alguém quer vir após mim. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Meus amados, aqui está uma das coisas mais difíceis para um ser humano, negar a si mesmo. Porque a gente tem vontade, a gente tem desejos, a gente tem objetivos. E, em primeiro lugar, nós estamos interessados em alcançar os nossos objetivos, em fazer a nossa vontade. Então, quando Jesus diz que se você não negar a si mesmo, você não pode ser discípulo, é uma coisa muito séria, porque você tem que sair daquela vidinha que você tinha no passado
para andar numa novidade de vida, para andar no novo mover, para andar num outro patamar. A segunda coisa, se você não aborrece, a Bíblia, Jesus disse que os maiores inimigos nossos são os da nossa família. Por quê? Porque quando você se converte, você cria um problema na família. A família não concorda, não está de acordo, cria o maior caso, faz ciúmes, e aí você tem que tomar uma decisão. Esse texto aqui, Jesus não está dizendo que você não pode amar o seu pai, a sua mãe, seus irmãos. Você pode amar essas pessoas e deve. Só que ele fala uma coisa muito clara. Se você amar mais a seu pai, sua mãe, papapá, não pode ser meu discípulo. Então Jesus é o patamar do nosso amor. Ele é o nosso objetivo maior. Então nós precisamos, queridos, em primeiro lugar, amar a Jesus acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Então, muitas vezes o marido se converte e a mulher não quer que ele vá para a igreja. Isso é complicado. Outras vezes a mulher se converte e o marido não quer que ele vá para a igreja. Isso é complicado. Meu amado, a nossa primeira devoção é com Deus. Precisamos convidar o nosso cônjuge a estar conosco, aonde nós estaremos. Porém, num caso de desistência do seu cônjuge, é mais importante você servir a Deus do que fazer a vontade do seu cônjuge. É o que esse texto está nos ensinando. Agora, Jesus faz uma grande afirmativa aqui, que muitas vezes as pessoas não percebem, muitas vezes as pessoas não estão interessadas em escutar, que é muito claro. Isso, olha, quem quiser salvar a sua vida, bios, vida humana, vida carnal, perdê-la-á. Por quê? Porque nós agora precisamos desenvolver a vida Zoe, que é a vida de Deus. Então ele diz, se você perder a sua vida carnal, mas ganhar a minha vida, você está no caminho certo. Então, meus amados, a nossa carne milita contra o espírito e vice-versa. Então, a partir do momento que você quer se tornar um discípulo autêntico de Jesus, você precisa abrir mão da sua vida, dos seus objetivos, das suas coisas. Amados, antes de eu me converter, eu tinha um sonho na minha vida. Eu queria ser rico. Eu queria trabalhar muito até os 40 anos, ganhar dinheiro, construir vários imóveis, colocá-los para aluguel, para não precisar me preocupar com dinheiro. E eu queria viajar para tudo quanto é lado, fazer a minha vontade. E no dia que eu tive uma experiência genuína com Jesus, ele disse para mim, filho, eu sei que o seu primeiro projeto é ser uma pessoa independente financeiramente, para poder andar, passear, mas eu quero dizer que hoje eu estou te ordenando a abrir mão desse objetivo, desse projeto, porque eu sou o teu tesouro, eu sou o teu supridor, eu sou aquele que vai sustentar a tua vida, os teus projetos e a tua causa. Querido, quando Deus fala conosco, imediatamente a gente aceita o que o Senhor fala e muda de propósito, muda de ideia, muda de projeto. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo, que era um ferrenho adversário da igreja. Foi para Damasco com ordem de prender todos aqueles que se diziam cristãos e trazer para Jerusalém. Mas ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E o impacto foi tão grande que Paulo chegou a cair do cavalo. E quando ele estava no chão, Jesus chegou perto dele e ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí o Paulo falou assim, e agora? O que é que o Senhor quer que eu faça? Jesus falou, calma, você vai para a rua direita e depois eu vou mandar uma pessoa lá falar com você e ele vai te dizer o que você faz. Então, meu amado, se você tiver realmente uma experiência sobrenatural com Deus, a sua vida vai mudar. Você vai perder aquela vida velha, cheia de projetos furados que você tinha, cheio de babaquices, e vai entrar numa vida nova que o próprio Senhor vai lhe orientar. E olha, meus queridos, eu tenho 35 anos de cristianismo. Fui líder, hoje eu sou pastor, mas, amados, nesses 35 anos, Deus me tem sustentado. Eu conheci 16 países no mundo. Eu fui 15 vezes a Jerusalém.
e Deus supriu cada uma dessas viagens na minha condição de pastor, que tem um salário razoável, mas que não dá para fazer muita coisa. Mas Deus usa meios sobrenaturais para que você faça aquilo que está no coração dele. Então o fato de eu abrir mão da minha condição de querer ser independente, querer ser rico, para não precisar mais trabalhar, foi completamente mudado na minha vida. Hoje eu sou um homem que não vivo em função do dinheiro. Evidentemente que a gente quer ter dinheiro. É muito bom poder fazer as coisas. Agora mesmo eu acabei de ganhar uma passagem com a minha esposa para Montevidéu. Meu filho é pastor lá e, se Deus quiser, no final de outubro, eu e minha esposa vamos a Montevidéu. Mas Deus usou um amigo meu, um discípulo meu, para ter esse privilégio de pagar essa conta para que eu pudesse ir a Montevidéu. É evidente que eu não poderia ir nem de carro, que o meu carro é um carrinho já velho, não tinha condição de ir, e muito menos de avião, porque agora você sabe que as passagens aéreas ficaram bastante elevadas. Mas Deus é Deus. Quando Ele manda você fazer uma coisa, querido, não discuta com Ele. Simplesmente obedeça. Porque Deus é sábio. Ele sabe o que faz. Se Ele está mandando você fazer hoje uma coisa, é porque Ele já tem algo melhor lá na ponta. Então a melhor coisa que eu fiz na vida foi tirar aquela ideia besta da minha cabeça de querer ser rico, de querer ser independente, de querer ter muitas coisas. Por quê? Porque Deus é minha riqueza. Deus é meu tesouro. Deus é tudo o que eu preciso. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Quero lhe dizer, meu querido internauta, que o meu coração está no Senhor. O meu tesouro é o Senhor, porque Ele, além de tudo, tem me dado todas as coisas que eu tenho buscado. Agora, recentemente, Ele me deu uma bênção extraordinária. Eu moro num apartamento que eu comprei financiado em 180 prestações. Agora, faltando 24 para terminar o prazo, Deus me deu uma grande bênção, que foi o privilégio de quitar essas 24 prestações para que eu possa morar na minha casa própria, quitada. Então eu não tenho que me preocupar mais em pagar a prestação da casa, vou me preocupar só com alimentação, condomínio, água e luz, que são as despesas básicas que eu e você temos. Então, mais uma vez, eu quero lhe dizer, valeu a pena eu aceitar a proposta de Jesus, viver na vida que Jesus apresentou para mim e largar a mão da minha vida pregressa. É isso que esse texto diz. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas, quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. E aí, ele faz uma pergunta, meu amado, de arrebentar o entendimento. Ele fala, de que adianta você, internauta, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, perder a sua alma? Porque ele vai chegar e dizer para você, e aí, minha alma, o que tens preparado, para quem será? Meus amados, o maior tesouro, a maior riqueza que nós temos é a nossa salvação eterna. E isso você alcança através de Cristo Jesus. É com Ele que eu e você vamos passar a nossa eternidade. Por isso, eu acho da maior importância você prestar atenção nessas ministrações que eu estou fazendo aos domingos a respeito de onde você vai passar a eternidade. Porque vai ser muito triste, meu amado, se você tiver que passar a sua eternidade no inferno. Aí você diz, pastor, chega para lá, para com isso, que negócio é esse? Não, eu não estou brincando, isso é sério. Quer você goste ou não, é assim que funciona. Quer você creia ou não, é assim que funciona. Quer você concorde assim ou não, é assim que funciona. Portanto, é melhor você me amar, porque Deus mandou que você me amasse, e é melhor que você dê ouvidos às coisas que eu estou te ensinando. Procure se informar com outras pessoas de Deus, com outros homens de Deus, a respeito do que eu estou ensinando, e você vai ver que é a coisa muito certa. Então, meus amados, o ser humano está muito preocupado em ganhar, em conquistar, em conseguir as coisas. Eu quero te dizer que isso é bobagem, isso é enfado da alma, isso tudo aí é vaidade. Por quê? Nada disso tem valor eterno. Mas
Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas materiais lhe serão acrescentadas. Deus sabe do que você precisa antes mesmo que você venha pedir a Ele. Portanto, deixe a sua vidinha de lado, abra mão dos seus propósitos pessoais e entre no mover de Deus, entre na palavra dEle, porque você vai ser grandemente abençoado na sua vida. Agora, uma coisa importante que você precisa saber, o discípulo não está acima do seu discipulador, como algumas pessoas pensam. Eu, no passado, eu tinha um discípulo que ele tinha 4 faculdades, e ele rejeitou o meu ensino porque eu só tinha faculdade teológica. Ele se achava superior a mim, ele se achava mais sábio do que eu, mais isso, mais aquilo outro. Então, ele pediu a bênção, eu liberei, ele foi cuidar da vida dele, eu estou cuidando da minha. Então, meu amado, não entra com essa história de que você é maior do que o seu discipulador, o Senhor nunca é, o servo nunca é maior do que o seu Senhor. A Bíblia, o próprio Jesus disse isso, olha aqui, ó, em Mateus 10, 24 e 25, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, do seu discipulador, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram de Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Poxa vida, Jesus teve essa experiência. Ele expulsou o demônio de um cidadão lá, e os fariseus diziam que ele expulsou o demônio pelo poder de Beelzebul. Ou seja, é uma coisa absurda que esses camaradas estão propondo. Então, meus amados, veja bem, você procure seguir os caminhos do seu mestre. Se seu mestre não é essas Coca-Cola toda, se ele é um cara falho, se ele é um cara com problemas, mude de discipulador. Mas não fique debaixo da autoridade de alguém que vai ser o seu instrutor, vai ser o seu líder, mas que ele não tem um caráter provado, ele não tem uma vida ilibada, ele não tem uma vida de retidão com Deus. Não queira um camarada desse para ser seu discipulador. A Bíblia diz que o discipulador ensina muito mais pelo exemplo de vida do que usando propriamente a palavra de Deus. Então, você não precisa ser maior do que o seu discipulador, mas você tem que ser embaixo, inferior, aprendendo e aceitando os ensinamentos que ele te manda. A menos que esse discipulador seja um homem ou uma mulher desqualificado dos padrões do reino. Aí, meu filho, pula fora, porque você vai ser um mau discípulo, se você for mal discipulado. Então, é muito importante, é muito sério você escolher para si uma pessoa íntegra, uma pessoa da qual você tenha orgulho, de boa forma, de seguir, de ser discípulo dessa pessoa. Se a pessoa não merece, se a pessoa não tem um testemunho qualificado, pula fora, meu querido, que é muito melhor para você. Agora, eu quero te falar um pouco, até aqui eu falei de discipulado e discípulo, mas na esfera espiritual. Agora, eu quero te dar uns exemplos de discipulado no campo real, no campo do dia a dia, no campo da prática de vida. E é o próprio Jesus quem vai nos trazer esses ensinamentos que eu quero partilhar com você agora. Em Efésios 4, do versículo 20 ao 32, tem uma narrativa muito interessante que diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Então veja, ele está dizendo aqui que você só pode seguir um discipulador se ele realmente tiver as características do seu líder, Jesus. Se é que de fato o tendes ouvido.
e nele foste instruído. Não aceite ensinamento humano, doutrina de homens, posições particulares. Nada disso tem valor diante de Deus. Você precisa, eu preciso, receber instruções, sim, vinda da parte do Espírito Santo, que vai mudar, que vai encaminhar as nossas vidas. Olha o que ele fala aqui, ó. No sentido de que, presta atenção, quanto ao trato passado, ou seja, aquela sua vida pregressa antes de você conhecer Jesus, vos despojeis do velho homem, ou seja, morra para a natureza humana antes de Cristo. Elimine todos aqueles maus hábitos do seu caminho, dá um delete naquilo lá na tua vida, porque ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. Mas agora vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Então, o grande ensinamento aqui é: largue mão daquelas coisas erradas que você fazia no passado, se renove na sua mente com os novos princípios do reino, e aí se revista desse princípio que você vai viver uma nova realidade na sua vida. Agora, ele vai nos dar aqui, queridos, alguns exemplos práticos do dia a dia que não tem como você não compreender. Ele diz assim: por isso, por causa desse despojar do velho homem, renovar no velho homem, e encarnar o novo homem, que nasce de Deus, procedente de retidão, da justiça e da verdade. Por isso, deixando a mentira. Quem é de nós que nunca mentiu, levanta a mão. Todos mentimos. Mas, enquanto você não era filho, você ia mentindo e sendo enganado. Agora que você mudou de posição, mudou de reino, Jesus disse que você tem que largar a mão da mentira. Olha só, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, amado, a partir de agora, não cabe mais a mentira na sua vida. Eu conheço pessoas que gostam de mentir de graça, só para fazer bonito, só para aparecer. A mentira hoje, infelizmente, é algo que faz parte da grande maioria dos crentes, sem contar dos que não são crentes. Mas a Bíblia diz que é preciso largar a mão disso. Lá em João 8,44 diz que aqueles que mentem se tornam filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, meu querido, por favor, a partir desse momento, larga a mão de mentir, fale a verdade. Ah, mas se eu falar a verdade vai me comprometer. Não importa. Quem mandou você fazer coisa errada? Nós sabemos que existe uma lei chamada lei da semeadura e da ceifa. Tudo que você semear, vai colher. Se você semear corrupção, vai colher corrupção. Se você semear no Espírito, vai colher vida eterna. Então, meus queridos, que a partir de hoje, a mentira não mais ocupe a sua boca. Que você passe a partir de agora a falar única e tão somente a verdade. E Jesus explica por quê. Porque nós somos membros uns do outro, somos irmãos, então não podemos mentir um para o outro. Segunda coisa que ele nos alerta aqui: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí você vai dizer: mas pastor, até Deus se ira. É verdade, Deus se ira mesmo. Mas se irar, meu irmão, não é o problema. O problema é deixar o sol se pôr. Ou seja, passar de um dia para outro com aquela ira no seu coração. Aí a coisa vai pegar. Você está entendendo? Então é normal que você se ire por um ou por qualquer motivo. Mas, tão logo você pare com isso, o próprio Espírito Santo vai dizer: ô cara, você pisou na bola. Você fez isso, 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 isso. É muito comum marido e mulher se desentenderem, irar-se um com o outro. Mas a minha orientação é: você saiu de casa brigado com sua esposa? Ah, saí. Então, quando você chegar no seu trabalho, pega o telefone e liga para ela.
Peça perdão. Mas, pastor, foi ela que me ofendeu, foi ela que... Não interessa. Peça perdão para você pôr um fim nessa história. Porque aí à noite, quando você chegar, ela vai estar bonitinha, cheirosinha, tomada banho, um jantarzinho preparado, e vocês vão ter uma noite maravilhosa. Agora, se você passou o dia irado, primeiro, foi péssimo lá no seu trabalho, porque o homem irado não sai nada que preste. Você chega em casa e encontra a mulher com a cara emburrada. Pronto. Vai ser outro caos. Então, meu amado, seja inteligente e obedeça ao que a palavra está dizendo. Ele não está dizendo aqui que você não pode se irar. Observe. Ele diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O diabo está doidinho para que você dê uma brecha para ele ferrar com você. Então, para de dar subsídio ao inimigo. Se ele quer que você fique irado para ele fazer um bafafá no seu casamento, na sua família, corte esse barato dele. Acaba com a ira. Você toma um copo d'água, respira fundo, aquilo passa. Irmão, a ira é uma coisa muito breve. Ela dá, mas depois as coisas serenam e passam. Então não se deixe, você agora, como um cristão, num discipulado cristão, não tem lugar para você ficar bicudo o tempo todo. Você pode ficar bicudo? Pode, muito pouco tempo. Mas, e cabe ao homem a iniciativa de restaurar a paz na família. Mas se você é um cara turrão e muito metido, a tua mulher também pode fazer o contrário. Ela pode pegar o telefone, ligar para o marido, se desculpar, pedir perdão, mesmo que ela não tenha feito nada. Porque aquela atitude dela vai demonstrar brasas vivas na cabeça do maridão. E ele vai reconhecer a bobagem que ele fez, ele também vai pedir perdão, e quando chegar em casa de noite vai estar uma festa maravilhosa. Então, amados, o primeiro lugar que ataca a família é a mentira. Todo mundo mentia antes, agora não mente mais. Segunda coisa, o cara diz a história que tem pessoas que têm um pavio longo, outros têm um pavio curto, e tem uns abençoados aí que nem pavio não tem. Então, para com isso. E você agora que é um cristão, tem que ter um pavio desse tamanho para poder suportar as coisas e não levar tudo na ponta da bota, porque isso não agrada ao Senhor. Então, outra coisa que nós temos que fazer é aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos para que naquilo que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Gente, existe a diferença, preste muita atenção, em roubar e furtar. Roubar é quando você pega um revólver, bota na cara do outro e exige que ele lhe dê alguma coisa. Isso aí é roubo. Mas furto é uma coisa subjetiva, é uma coisa maneira. Por exemplo, você trabalha numa empresa e você usa o tempo da empresa para ler a Bíblia. Você está furtando o teu patrão. Então, você precisa saber que você é pago na empresa para trabalhar em prol da empresa. Deixe para ler a Bíblia em casa, deixe para ler a Bíblia depois, deixe de falar de Deus depois. Por exemplo, eu não pago imposto de renda. Você está furtando o governo, meu filho. Por quê? Porque perguntaram para Jesus, Senhor, é lícito pagar imposto? Ele falou, dá-me uma moeda aí. Aí o cara deu uma moeda para ele, ele pegou a moeda, olhou dos dois lados. De quem é essa esfinge aqui? É de César. Aí ele falou, então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Muita gente boa da igreja não dá dízimo, é ladrão. Está escrito isso em Malaquias 2:8. Quem não dá dízimo na igreja é ladrão. Mas o que é isso, pastor? Você está me ofendendo? Não estou, não. Eu estou lendo a Bíblia. Qualquer coisa, confira lá na sua escritura, Malaquias 2:8. Então, você tem que pagar o dinheiro que é do imposto. Eu, até hoje, declaro imposto de renda e pago imposto todo ano. Não é muito, mas eu pago. Então, lá, meu nome está lá bonitinho. Então, eu tenho que pagar o meu imposto para o governo e tenho que pagar o meu dízimo aonde eu estou servindo ao Senhor. Então, meus amados, essa é uma
responsabilidade muito grande que nós precisamos ter diante do Senhor. Uma outra coisa, que aqui também é comum: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, é uma outra coisa mesmo. Uma pessoa que não conhece Jesus fala palavrão, xinga, e é uma coisa de louco. Eu, antigamente, falava muito palavrão. Hoje, se eu ouço um palavrão, eu já dói os meus ouvidos quando eu ouço um palavrão. Por quê? Porque palavrão não pode sair da boca de um cristão. E mais, não é só o palavrão, é também uma palavra que não edifica. Você pega o cara que é mais richuchundinho e diz assim: ô gordão! Você pergunta: pastor, mas isso é palavrão? É. Porque a pessoa que você chamou de gordão se ofendeu, ficou machucado. Ou então você veja um cara careca e fala: ô careca, sai da minha frente! É palavrão. Por quê? Porque não edificou a pessoa você chamá-lo de careca, embora ela seja careca. Então, a Bíblia diz que as nossas palavras precisam ser temperadas com sal, para dar sabor, para dar equilíbrio. Então, nós não podemos, irmão, como cristãos, ter essas palavras que ofendam, que agridam, que inflamem as pessoas. Eu vou ter que parar aqui porque meu tempo acabou. E eu quero, na semana que vem, falar de não entristeçais o Espírito Santo. Vou falar disso na próxima semana, para que você tenha mais tempo de meditar, de pensar. Agora eu quero orar com você e vamos ter a oportunidade de semear no reino do Senhor. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo maravilhoso de estudo da Tua Palavra. Meu querido Espírito Santo, naquilo que eu não fui claro, naquilo que eu não fui objetivo, naquilo que eu não fui bem categórico, que o Senhor possa, meu Deus, completar a obra na vida dos irmãos e que eles possam ser instruídos e capacitados a serem discípulos de excelência do nosso Mestre Jesus. Senhor, nós queremos dar oportunidade às pessoas agora de liberarem uma oferta, Senhor, para o ministério, para nos manter nessa obra maravilhosa, que o Senhor possa abençoar, Senhor, grandemente cada pessoa. Nós vamos passar aqui alguns bancos onde nós temos, a coisa não ficou muito boa, aí eu vou ditar para você. No Banco Santander é 41 99979 6625. Do Bradesco é 039 028 035 68. Então você pode fazer a sua semeadura de amor num desses dois lugares que eu citei. E nós vamos tomar conhecimento lá no banco e vamos orar para que Deus aumente as suas finanças, né? Então, Pai, que o Senhor abençoe agora cada pessoa, Senhor, que se dispõe no coração a nos abençoar, enviando um pix de amor para a nossa conta da igreja. E nós pedimos que o Senhor dê uma experiência nova para essa pessoa, Pai, de prosperidade, que eles possam colher muito no reino de Deus. E você que está nos assistindo no YouTube, você dê aí o seu joinha, você compartilha essa palavra com outras pessoas, para que essa palavra alcance o maior número de pessoas. Senhor, muito obrigado por esse momento. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos internautas, Pai. E a Ti, nós te damos nessa tarde toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém.